Professor, você se prepara para ensinar a palavra de Deus? Vou iniciar este vídeo com uma frase de Paulo Freire, um grande educador que teve uma sacada muito verdadeira sobre aquele que vai ensinar. Paulo Freire diz assim, quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Essa verdade é aplicada em todos os âmbitos de ensino, inclusive para nós que somos formadores da opinião, do caráter cristão, quando nos propomos a ensinar aos pequenos a palavra de Deus. Ao buscarmos o significado da palavra ensinar, encontramos transmitir conhecimento sobre alguma coisa a alguém, ou lecionar, orientar, dar treinamento, adestrar, ministrar aulas, mas eu gosto muito do sentido que esta palavra traz na íntegra nos nossos dias. Ensinar é compartilhar conhecimento, aquilo que você sabe, quando compartilhado a alguém, gera valor. Um valor, sobretudo, se ensinarmos a palavra de Deus. É necessário mergulharmos na palavra de Deus para que possamos compartilhar às nossas crianças um conteúdo vivo e prático para a sua vida, segundo as Escrituras. Em vários trechos da Bíblia, versículos, vemos a necessidade e a importância de ensinar a palavra de Deus. Deus nos manda, lá em Deuteronômio 6, nos versículos 6 e 7, Deus nos manda ensinar a palavra às crianças. E o salmista Davi nos mostra de uma forma muito inspirada a importância e a necessidade de ensinarmos e de guardarmos a palavra de Deus no nosso coração. Ele diz assim no Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O Espírito Santo, ele vai usar essa palavra que ficou guardada no coração das nossas crianças para ensiná-la, para corrigi-la, para educar na justiça. E assim, encontramos essa forma também em 2 Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 15 e 16. Sabíamos que a palavra de Deus não muda. Dessa forma, o conhecimento que você passa para a criança, enquanto criança, ela vai levar para o resto da vida e até a velhice ela não se esquecerá. E é importante internalizarmos que somente a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva e ela pode dar às crianças uma estabilidade, ela pode dar às crianças tranquilidade, ela pode dar confiança nesse tempo que as crianças vivem num mundo de tanta insegurança. Diante de toda essa introdução aqui que eu estou passando para vocês, eu quero dizer a você, professor, que você tem uma missão, e a sua missão é de ensinar versículos às crianças, levá-las à memorização, para que fique guardado, gravado nas suas mentes e guardado no seu coração. Mas tem uma coisa muito importante: antes de você ensinar, você deve preparar o seu coração para ensinar as crianças. E eu quero abordar com vocês, professores, com você que está me acompanhando nesse vídeo, uma coisa muito importante. Primeira coisa, a palavra de Deus, a Bíblia, é a mensagem divina para o ser humano. Homem, mulher, adolescente, criança. Ela é a mensagem divina para o ser humano. E é importante que você, professor, internalize mais 2 pontos imprescindíveis. Primeiro, toda a Escritura é de Deus, toda, a Bíblia toda é de Deus, isso é um ponto. O segundo ponto, a Escritura é a palavra de Deus e cumprirá o seu propósito. E isso a gente pode comprovar no livro de Isaías, no capítulo 55, verso 11. E mais um ponto muito importante, alguns homens foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escrever a palavra de Deus. Então, esses 3 pontos estão interligados à necessidade de nós sabermos que a Bíblia é a mensagem divina para o ser humano.
Um outro ponto importante que eu quero falar com vocês também é que Deus fala no seu coração, no meu coração, enquanto nós ensinamos a sua palavra para as crianças. Isso é fantástico, é maravilhoso. Olha, a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ou seja, ela tem virtude, ela tem poder de produzir um efeito sem auxílio nenhum. Que palavra que produz efeito sem auxílio? Somente a palavra de Deus. E nós, eu, você, enquanto professores, temos que lembrar disso. Um outro ponto também interligado a isto é que a palavra de Deus traz entendimento. Ela abre os nossos olhos para que sigamos no caminho certo. E isso é esplêndido, é maravilhoso que nós possamos estar atentos a isso. E agora que você já tem essas certezas no seu coração, entende a importância da palavra de Deus na vida das crianças, é hora de se preparar para ensiná-las. Passos que você, professor, deve seguir para ter sucesso no que você vai ensinar. O primeiro passo, e é muito importante, por isso ele é o primeiro, é a oração. E aí eu te convido a fazer um questionamento a si mesmo. Como está o meu coração? Sou um vaso limpo para Deus usar? Faça esse questionamento a você mesmo. O professor que ensina a palavra de Deus, ele precisa de um coração preparado, um coração limpo. Por quê? Para que ele seja um vaso, para que Deus use de maneira espetacular e através desse vaso, almas possam ser alcançadas. E aí, nesse teu momento de oração, você tem a oportunidade de confessar os seus pecados para que você seja um vaso cheio e usado por Deus. Então, o primeiro ponto importante é a oração. E agora eu vou te falar o segundo ponto, que também é muito importante, é o estudo. Aí eu te falo, questione-se novamente. Eu permito que Deus fale comigo através da sua palavra? Você permite que Deus fale com você através da sua palavra? O professor que ensina a palavra de Deus, ele deve buscar a lei do Senhor. Mas como? Passe tempo da sua vida, do seu dia, lendo e estudando a palavra de Deus. Nós precisamos saber o conteúdo, saber os ensinamentos de Jesus para nós passarmos com segurança às nossas crianças. Procure um novo entendimento, um discernimento. Assim você poderá encontrar a mensagem de Deus, a mensagem que Deus quer transmitir a você. Porque aí, com essa mensagem que Ele te transmite, você está capacitado para transmitir às crianças. Então, falamos de oração, falamos de estudo. Vamos falar agora do terceiro ponto, que é a aplicação. Questione-se também. Tenho colocado em prática o que Deus me ensina através da sua palavra? Eu estou disposto ou disposta a aplicar a palavra de Deus na minha vida? São perguntas que nós temos que fazer a nós mesmos antes de fazermos às nossas crianças. Antes de compartilhar uma mensagem com as crianças, precisamos aplicá-la em nossa vida. A nossa vida precisa transmitir verdade para as crianças. Nós somos um exemplo e muitas vezes o ensino, as crianças aprendem através dos nossos exemplos. Então, precisamos aplicar na nossa vida, no nosso coração, o que a palavra de Deus nos ensina. E é importante não esperar da criança aquilo que você não faz. Por exemplo, você quer que a criança seja uma coisa, quer que ela faça uma coisa que você não é e que você não faz. Então, não podemos cobrá-la se não fazemos. Primeiro vamos fazer para depois cobrar, tá certo? Então, falamos, você precisa gravar esses pontos para você ter sucesso, para o seu ministério ser um ministério de referência. Oração, estudo, aplicação e agora nós vamos falar de ensinamento. Porque depois que a gente aplica os ensinamentos de Deus para nós em nossa vida, assim logo poderemos
ensinar as nossas crianças. Nós teremos experiência para poder passar para as nossas crianças. Então você vai se questionar: vou ensinar às crianças tudo que Deus me ensinar? Tudo que Deus te ensina no seu momento ali de busca, de estudo, você vai passar para as crianças? Você está preparado para passar? Você quer passar para as crianças? O professor precisa ser encorajado, você precisa ter coragem para ensinar às crianças o mesmo ensinamento que Deus te deu. Às vezes você pode pensar: ai, mas eu sou um adulto, eu sou uma adulta. Isso não serve para as crianças. A palavra de Deus, ela é atemporal, ela não tem idade, ela é para todos, é para criança, para adolescente, para jovem, para idoso, para todos. Então, como a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, você vai receber o ensinamento de Deus na sua vida e você vai saber passar esse mesmo ensinamento para as crianças. E aí, você precisa passar isso com diligência. Você precisa ser diligente, zeloso, cuidadoso, aplicado nas práticas de ensino, porque aí sim, todo ensinamento que Deus te deu, você vai ter condição de passar de uma forma prática para as suas crianças. E compartilhar sempre com as crianças somente o que Deus mandar. Não o que você acha, eu entendo que é isso. Tenha sempre um ouvido aguçado, um coração aguçado para ouvir Deus falar com você. E dentro desse aspecto, desses passos que o professor tem que seguir para ter um ministério de sucesso, para você ser uma referência no ministério infantil, um ponto muito importante é a questão da oração. Nós já falamos sobre a oração, que é o primeiro ponto importante, e eu queria abrir assim mais um leque aqui com vocês sobre a importância da oração. A oração é a nossa ligação direta com Deus. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. E é importante nós termos essa certeza, porque quando isso está bem acomodado dentro do nosso coração, internalizado na nossa vida, nós podemos passar sobre isso para as crianças. As crianças precisam acreditar, elas precisam crer no poder que a oração tem. Entretanto, nem sempre a resposta das orações vão ser aquelas que nós esperamos. Deus tem a maneira e o formato de nos responder e muitas vezes nós não entendemos. E antes de nós falarmos isso para o nosso aluno, é importante isso estar acomodado dentro da gente. E eu queria compartilhar isso aqui com vocês, da importância de entendermos a resposta de Deus às nossas orações. É importante nós entendermos a resposta de Deus às nossas orações. Muitas vezes, a resposta de Deus é não. Nós pedimos alguma coisa, pedimos muito e Deus responde, mas a resposta é não. E nós não entendemos. Às vezes estamos pedindo algo que para nossos olhos não é impossível, mas só Deus que pode fazer, mesmo a gente achando que não seja impossível, né? Mas a gente joga para Deus fazer e Deus diz não. E tem coisas que são impossíveis ao homem que Deus também diz não. Em alguns momentos, em algumas orações, a resposta de Deus é espere. E a gente não sabe quanto tempo a gente vai esperar. Se vai esperar um dia, se vai esperar um ano, se vai esperar 10 anos. Quantas pessoas oram anos pela conversão de um esposo, ou conversão de uma esposa, ou conversão de um filho? A gente tem várias experiências sobre essa. E aí é porque a resposta é espere. Deus não diz nem sim nem não, ele diz espere. E nós temos que estar confortáveis, confiando na resposta de Deus. E muitas vezes a resposta é sim. E normalmente, quando a resposta é sim, é aquela resposta que nos agrada, é quando a gente vibra. Ai, que Deus respondeu do jeito que eu queria. Por que não respondemos vibrando também quando a resposta é não? Ou quando é espere? Nós precisamos ter as mesmas reações, porque a resposta de Deus é a melhor para nós.
Deus sabe o que é melhor para o ser humano. Nós não sabemos, queremos sempre o sim como resposta, mas temos que entender que a vontade de Deus é agradável e perfeita. Então, nós não podemos determinar a resposta que Deus vai nos dar. O importante é sabermos que Deus responde às orações. Deus responde às orações sempre. E você precisa ter isso internalizado. Quando você fechar a porta do seu quarto, no seu momento devocional de oração, e você for falar com Deus, esteja com o coração confortável, esperando a resposta que vier de Deus. Se você coloca tudo nas mãos de Deus, você precisa confiar. E aí, se a resposta for não, a gente vai entender que foi a melhor resposta que Deus nos deu. Se a resposta for espere, vamos entender também que foi a melhor resposta de Deus. E se for sim, também a melhor resposta. E você, internalizando isso, você vai ter condição de ensinar o seu aluno. Estão percebendo? Isso é a primeira aplicação na vida, para depois a gente conseguir ensinar. Ah, mas Ana, isso é muito difícil. Sim, é difícil, mas não é impossível. Basta nós estarmos vivendo dentro da vontade e do querer do nosso Deus. E aí, eu queria passar aqui para vocês alguns tipos de oração que é importante você, enquanto professor, entender para poder ensinar ao seu aluno. Entender, aplicar para depois ensinar. E aí tem uma oração que é a adoração. E vocês estão vendo? Adoração. Fiz aqui numa mãozinha. Adore a Deus, expresse a Ele o seu amor. Expresse o amor que você tem para Deus em forma de adoração. Quando você adora a Deus, você fala, eu te exalto, Senhor, eu te louvo, eu te venero, eu te amo. Você está levantando toda a sua forma de adoração a Deus. E essa é uma oração que Deus se agrada muito, é a oração da adoração, porque nós fomos feitos para adorá-lo. Então, adore na sua oração. Também tem a outra oração, que é a oração de confissão, e é aquela que nós já falamos, confesse todos os seus pecados para Deus, todos os seus pecados, no seu momento íntimo ali, você e Deus, professor. É necessário que você diga a Deus todos os seus pecados e que você esteja limpo, aberto, com o coração aberto para que Deus limpe o seu coração. Sim, nós fomos feitos de pecado, nós nascemos do pecado, mas nós precisamos do perdão de Deus. E Ele nos perdoa a partir do momento que nós confessamos a Ele os nossos erros, os nossos pecados e pedimos perdão. Isso é importante, esse tipo de oração. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu pequei contra ti, eu fiz algo que não te agradou, eu te peço perdão, me dê condição de não errar de novo. E aí, quando você começa a confessar com sinceridade, Deus limpa o seu coração. E aí você vai estar com o coração limpo para poder ensinar aos seus alunos. Uma outra forma, um outro tipo de oração é a oração de agradecimento. Agradeça a Deus por todas as bênçãos. Você precisa agradecer a Deus por tudo. Nós temos que, ao levantar, ao deitar, todas as vezes que formos nos alimentar, que formos sair, nós temos que agradecer a Deus por podermos ir e vir, por termos o alimento, por termos uma casa para morar, por termos a família, por termos tudo, por podermos parar e estudarmos a palavra dele. Agradeça a Deus por tudo, isso tudo é bênção. Quantas pessoas estão num leito não podendo ler, não podendo fazer nada, e você está hoje podendo assistir esse vídeo. Então, aproveite nesse momento para você agradecer a Deus por todas as bênçãos. E você agradecendo, você vai ser capaz de ensinar o seu aluno a agradecer.
Nós estamos falando de aplicação na nossa vida, para depois ensinar. E uma outra oração também é a oração da intercessão. Quando você tem a preocupação de orar pelo próximo, pelas necessidades dos outros, você intercede, você busca a Deus para que Deus olhe por uma outra pessoa que às vezes não está nem voltada para Deus, mas você intercede por ela. Quantas mães intercedem por seus filhos que estão envolvidos no lago do pecado? Quantas mães? Quantos pais? Quantas avós? Né? E quantas vezes você intercede por uma criança que você vê na rua, lá vendendo doce, às vezes embaixo de um viaduto, ali uma família. Você interceda a Deus por essas pessoas. Tenha o hábito de fazer isso, porque Deus se agrada da intercessão. Nós precisamos ter esse hábito de orarmos um pelos outros, independente se conhecemos ou não. Isso agrada a Deus. E nós temos que ensinar as nossas crianças a ter esse hábito de interceder uns pelos outros. Mas primeiro, nós temos que fazer. Eu só posso fazer com meu aluno se eu tiver feito comigo mesmo. Isso é uma importância que você tem que colocar dentro de você. Não adianta, eu sou professora do Ministério Infantil e não, temos que fazer primeiro, acontecer conosco, para depois aplicar, porque você vai ver que quando a gente faz primeiro, quando vamos ensinar, é tudo diferente. Isso é tudo diferente. Cada um tem a sua experiência quanto a isso. Eu também tenho a minha. E por último, a oração da petição. Quando nós fazemos pedidos a Deus, pedimos algumas coisas, condições de comprar uma casa, condições de fazer um curso, condições de comprar um carro ou de mudar de residência. Depende, o pedido que você faz é gostaria muito de conseguir tal coisa, ou quero pedir pela minha amiga para que ela consiga. Vamos ter essa consciência de pedir também. Então, nós temos aqui algumas formas de oração e que agradam a Deus. E nós, professores, temos que nos envolver com isso. E você, quando você se envolve, quando você se prepara para ensinar, teu ensino fica leve, fica confortável e você pode mostrar para as crianças que você se preparou. A criança vai parar e te entender, vai te dar atenção e vai receber o ensino que você está passando, porque ela está vendo segurança no que você está ensinando. Isso é maravilhoso, diferente de um professor que chega, vou fazer isso aqui agora, não se preparou, não orou, não estudou, não aplicou na sua própria vida, vai ensinar o quê? Não pode. Nós temos que ter essa visão de aplicar na nossa vida para depois passar para os nossos alunos. E aí a gente pode ensinar as crianças também que devemos orar sempre, a oração pelo meio das mãos. Muitos professores já conhecem essa oração e em cada dedo que você pode ensinar as crianças é uma coisa por um determinado pedido que ela vai orar. Então, no dedo mindinho, você pode orar, a oração é por mim, ore por mim, por você mesmo. Depois, dedo anelar, oração pelos fracos e doentes. Dedo maior de todos é a oração pelas autoridades. Autoridades são quem? São os presidentes, governadores, prefeitos, deputados, pastores, bispos, né? São as autoridades que estão sobre a nossa terra e sobre as nossas vidas. Nós temos que orar. A Bíblia manda que nós oremos pelas nossas autoridades. E também, dedo indicador, você pode orar pelos seus professores. Falar para as crianças que eles podem orar pelos professores. E aí, uma oração de agradecimento, agradeça a Deus pela vida dos professores, ou então uma oração de petição, peça a Deus que continue abençoando seus professores, professor da escola dominical, professor de música, o professor, aquela pessoa que ensina a criança, né? Isso é por meio das mãos. E por final, o dedão, nós
podemos ensinar que eles podem orar pelas pessoas que eles amam. Nós vamos orar pelas pessoas que nós amamos. Pais, amigos, tios, parentes diversos, pessoas próximas, todas as pessoas que a gente ama, a gente ora aqui, ó, pelo dedão. Então, se você ensina as crianças a oração pelo meio das mãos, você consegue abranger todos os espaços necessários que a oração pode alcançar. Então, faça isso, se envolva, busque ao Senhor, seja um professor de excelência no ministério infantil, uma referência, mas para isso você precisa primeiro ter uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de aplicabilidade para que o seu ensino seja um sucesso e um ensino de referência. Que Deus te abençoe e que você possa ter aproveitado esse vídeo e até a próxima. Um abraço, fiquem com Deus!